Graça e paz, meus irmãos. Que bom podemos louvar o nome do nosso Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e orarmos. Falamos com o nosso Deus. Você crê que o Espírito Santo de Deus está aí? Porque eu creio que Ele está aqui. E é tão bom quando a gente pode comungar com esse Espírito e falar com Ele agora, porque Ele conhece as mais secretas coisas que estão dentro do nosso coração, aquilo que ninguém vê, Ele sabe. Então vamos entregar a nossa alma para Ele agora. Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvado seja o Teu santo nome. Que bom, Deus, podemos ter fôlego do Teu Espírito Santo em nós. Que bom ter fôlego de vida para poder Te louvar, Te adorar, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos, ainda que cada um nas suas casas. Nós cremos que como igreja nós estamos juntos para louvor e glória do Teu santo nome. Receba, ó Deus, os nossos corações, as nossas vidas, as nossas canções como oferta de louvor a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar louvando ao nosso Deus, assim como o Gabi falou, cantando que o Espírito de Deus está aqui, mas não somente aqui em nosso meio, mas também aí onde você está e dentro de você, dentro Amém. de nós. Então vamos louvar a esse Deus maravilhoso que habita em nossos corações, em nossas vidas. Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito, em verdade. Apenas no átrio Ou no santo lugar, eu quero Te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote.
te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Amém, glória a Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, chama, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, chama, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir,
você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. Aleluia. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, me chama. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém? Irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Nós vamos fazer a exposição do versículo 14 ao 21. Amém? Romanos capítulo 15, do versículo 14 ao 21. Dando sequência à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos aí a 2 capítulos do encerramento dessa sequência de exposições que começaram há quase 2 anos atrás. E por graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui, graças a Ele, prestes a concluir mais dessa etapa de ministrações da Palavra de Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é o poder do Espírito Santo. Repita comigo: o poder do Espírito Santo. Este é o tema da nossa mensagem de hoje. Amém? Todos encontraram? Romanos capítulo 15, a partir do verso 14 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade e cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus.
para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo e querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor, graça e misericórdia em nossas vidas. Muito obrigado porque nessa noite a nossa certeza é que somos objetos da manifestação de tua graça. Nesta hora te pedimos mais uma vez a direção do teu Santo Espírito, conduzindo todo esse momento de exposição da tua palavra. Esvazia-me de mim mesmo e faz em minha vida agora conforme a tua vontade, Pai. Usa mais uma vez esse vil pecador para pregar, aplicar a tua palavra, primeiro ao meu coração e no coração dos meus irmãos aqui presentes. Nos ajuda a nesta hora estar com o nosso coração cheio de temor e tremor diante da tua santidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Irmãos, Paulo terminou no início do capítulo 15, como nós pregamos domingo passado, uma sequência que ele tem iniciado a partir do capítulo 13, em que ele estava enfatizando a questão das diferenças dentro da igreja de Roma, a igreja formada por judeus e gentios, uma igreja localizada na grande metrópole do império, onde reinava várias cosmovisões diferentes, vários tipos de cultos a deuses, né? Muita herança da cultura grega. E diante dessa realidade, Paulo se depara com a igreja em que ele não houvera sido edificador dela, não tinha sido implantada com ele, mas ele se encontrava no final da sua terceira viagem missionária na cidade de Corinto, se preparando para levar os mantimentos que ele arrecadara com os irmãos da Macedônia. E ele estava levando a oferta dos gentios à igreja de judeus em Jerusalém. Dessa forma, tentando estreitar mais os laços entre essas diferentes etnias que faziam parte da igreja. E Paulo escreve com um objetivo esta carta. O objetivo é de conseguir o apoio da igreja de Roma para uma quarta viagem missionária que ele estava planejando, agora em direção à Espanha. E ele começa se apresentando, saudando os irmãos, se apresentando como apóstolo de Cristo, e na sequência ele apresenta as principais doutrinas da graça. A justificação pela fé, ele coloca a realidade de que todos nós somos pecadores diante de Deus, a necessidade do Evangelho, o porquê do Evangelho, a importância do Evangelho, e depois ele começa a apresentar como na prática
a igreja pode viver essas doutrinas. E nessa sequência que ele encerra, ele estava tentando trazer uma aplicação para que a igreja pudesse na prática viver a unidade, vivenciar realmente uma unidade como corpo de Cristo, como um só em Cristo Jesus. E Paulo usa como alicerce e como fundamento principal para essa realidade vir à tona a igreja, o amor, como nós bem expomos no domingo passado. Mas agora, nessa nova sessão, Paulo traz algumas explicações do porquê que ele escreve essa carta. Paulo quer trazer à tona aqueles irmãos a motivação que motivou o coração do apóstolo a escrever aquela carta. Vamos lá para o versículo 14. Diz o seguinte: certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, que de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então nós podemos observar aqui que Paulo começa a lançar elogios para com aqueles irmãos da igreja de Roma. E Paulo começa a expor àqueles irmãos a convicção que ele tinha a respeito deles. Embora a carta aos Romanos era uma carta recheada de doutrinas, Paulo não queria transparecer para aqueles irmãos a imagem de que ele estava enxergando naquela igreja muitas deficiências, ou de que ele não havia enxergado fruto nenhum do evangelho naqueles irmãos. Paulo está aqui finalizando, no início finalizando a sua carta que ele estava endereçando aos irmãos em Roma. O apóstolo Paulo dedica a parte final da carta ao encorajamento e à doxologia, que significa palavra de glória. Aqui começa o epílogo da carta, seu desfecho final. Depois de várias exortações, o apóstolo expressa uma convicção da maturidade da igreja de Roma e seu relacionamento dos frutos, como observamos no capítulo 1, verso 8, que diz: antes, lá no capítulo 1, Paulo começa já a sua carta confirmando o que ele agora está dizendo no 14. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Então Paulo, desde o início, já reconhece o fruto do Espírito naquela igreja. Ele já reconhece que aquela igreja é uma igreja que tem conhecimento, que ela conhece sim as doutrinas da graça, que é uma igreja, vamos dizer assim, madura. Interessante que Paulo começa já essa explicação dele, agora depois de uma sequência de exortações, os irmãos já estavam lá com as costas pesadas, das chicotadas do apóstolo. Ele agora começa essa nova sessão de suas explicações. Ele começa agora trazendo uma palavra de glória aos irmãos, trazendo uma palavra de motivação, deixando claro a sua convicção da maturidade dos irmãos, que a motivação não foi falta de fruto da igreja para que ele escrevera. E ele continua, versículo 15 e 16 diz o seguinte: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. No versículo 15, Paulo dá a explicação do porquê que ele escreveu essa carta, do porquê destas exortações. Não era porque os irmãos de Roma não conheciam as doutrinas que
Paulo estava apresentando na carta. Mas mesmo sendo conhecedores, Paulo enxergava a necessidade de lembrá-los de novo das doutrinas que eles já conheciam. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele viu a necessidade de trazer de novo à memória, como o texto nos apresenta aqui. Agora, Paulo explica a ousadia em que escrever esta carta. Pela graça que me foi outorgada. Sacerdote, Paulo se considerava um sacerdote do Evangelho. Nós vamos observar, irmãos, que no corpo dessa sessão, Paulo faz uma referência do seu ministério, da pregação do Evangelho, como uma referência direta ao ofício sacerdotal que nós encontramos descrito em Levítico. Paulo estava se colocando como aquele que estava como sacerdote, levando as ofertas do povo a Deus. Não da mesma forma, do mesmo jeito. Trazer à memória, reforçar doutrinariamente a igreja e apresentar seu ministério. Para que Paulo faz isso? Para que ele diz, para que eu seja ministro de Cristo, para que eu seja um sacerdote de Cristo, a serviço do povo de Deus, para que eu leve a essa oferta, a oferta dos gentios, para que essa oferta seja aceitável a Deus. Qual o propósito então desse ministério? Qual o propósito do ministério do apóstolo? O que é que pode transformar ou purificar essas ofertas dos gentios? O Evangelho de Cristo. Nós vamos observar, irmãos, que lá no Antigo Testamento tem algumas ponderações acerca de como se deveria ser feita as ofertas pelo pecado do povo e como o povo deveria oferecer essas ofertas a Deus, Os animais deveriam ser animais sem defeitos, animais perfeitos. O proprietário lá, a pessoa, ela ia lá no seu rebanho e escolhia a melhor ovelha, o melhor boi. O que ele tinha de melhor, ele ia sem defeitos e apresentava oferecido ao Senhor em sacrifício. E Paulo faz tipo uma analogia agora em referente a nós, a nossa vida. O que é essa oferta agora que o sacerdote de Cristo está oferecendo a Deus? Não é mais animais, bois. O que é essa oferta? É a nossa vida diante de Deus que está sendo oferecida. Mas a nossa vida, para ser aceitável diante de Deus, ela precisa estar como aqueles animais. Ela precisa estar perfeita. Mas isso é impossível, irmãos? Porque nós somos pecadores. A nossa vida está manchada pelo pecado, pela nossa natureza pecaminosa. Mas o Evangelho de Cristo, ele traz a mensagem do Evangelho, ele traz consigo o derramamento do Espírito Santo sobre a vida daquele que creu na palavra do Evangelho, na ministração do Evangelho. E quando você creu na ministração do Evangelho, na palavra de Deus, o sangue de Cristo, ele limpou o pecado sobre sua vida. E agora, eu e você, nós podemos ser oferecidos a Deus como uma oferta aceitável.
não pelos nossos méritos, não porque somos perfeitos, mas porque Cristo se fez perfeito por nós. Porque Cristo é o sacrifício perfeito. Pelo que Ele realizou, agora nós somos justificados diante de Deus. E é mais ou menos essa analogia que Paulo faz, com esse propósito de anunciar o Evangelho para que nós, os gentios, fôssemos oferecidos ao Senhor como uma oferta aceitável, santificado por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem o poder de nos santificar, porque é Ele que nos dá o entendimento da mensagem do Evangelho, é Ele quem nos traz a iluminação da palavra de Deus. É por intermédio da iluminação do Espírito que nós temos a capacidade de entender a mensagem. Romanos 5:5, Deus derrama do seu amor em nossos corações por intermédio do Espírito Santo. Deus derrama o seu amor. Esse amor é uma ação do Espírito Santo, trazendo literalmente, iluminando os nossos olhos, que estavam fechados para as coisas concernentes a Deus, que estavam fechados para a consequência do pecado, agora eles foram abertos. A verdade do Evangelho, ela se torna como uma água cristalina diante dos nossos olhos. Gálatas 2:8-9 diz o seguinte: pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me foi outorgada. Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Gálatas 2:8-9 confirma a missão que Deus deu a Paulo. Paulo tinha a missão de levar esta mensagem do Evangelho a povos que não estavam ainda abraçados pela aliança com Deus, que não tinham aliança com Deus, que não era alvo das alianças do Antigo Testamento, povos que não eram da nacionalidade judaica, que não eram israelitas. Paulo tinha a missão de levar essa mensagem do Evangelho a outros povos, a outras nações. E Paulo está dando esta explicação aqui aos irmãos em Roma, no capítulo 15, verso 15 e 16, e diz: porque para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Mais uma vez, ele faz uma comparação do ministério dele com o ofício sacerdotal. O Evangelho, o sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez justificada, santificada pelo Espírito Santo. Nós estávamos mortos, irmãos, em nossos delitos e em nossos pecados. Nós estávamos perdidos sem Deus e sem salvação. Mas por esta graça que nos alcançou, nós, assim como eles, como os irmãos em Roma, como gentios em Roma, agora somos oferecidos a Deus como uma oferta aceitável. Nós estávamos com os nossos corpos cobertos de podridão por causa do pecado. Não subia aroma ao trono de Deus, mas o fedor do pecado. Não é? O pecado, a imundícia do pecado. Por isso as nossas ofertas anteriores, elas não eram aceitáveis a Deus.
Por isso nós vamos ver alguns afirmarem que tem oração que não passa nem do teto. Eu acredito que realmente há que não passa, porque a podridão do pecado está tão grande que a oração não passa. Deus escuta, mas a oração não passa. Porque o que nos faz uma oferta aceitável ao Senhor é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo nos traz o entendimento. E esse entendimento nos traz a convicção de pecado, que gera no nosso coração desespero e uma procura e uma busca pelo um arrependimento, por uma mudança de vida. Verso 17 e 19. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhança e até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, quando ele começa aqui no versículo 17, talvez possa trazer um entendimento errado, né? Eu já ouvi até alguns irmãos, até um pastor uma vez, lendo esse texto, tentando justificar um autoengrandecimento, né? Querendo trazer um mérito, atrair mérito para ele diante daquilo que estava sendo realizado, né? Mas ao observarmos esses 3 versículos bem atentamente, nós vamos observar que Paulo não está buscando aqui nenhuma jactância. Paulo não está buscando aqui nenhum mérito próprio dele, não está apresentando à igreja de Cristo os méritos dele. Mas Paulo está deixando claro que tudo aquilo que ele realizar e tudo aquilo que ele está apresentando, que ele vem apresentando desde o início da carta, não foi por meio da força dele, não foi por meio da capacidade dele, não foi por meio do nível intelectual dele, da coragem dele, da ousadia dele, mas foi por intermédio do próprio Cristo. Foi literalmente pelo poder do Espírito Santo na vida dele que ele conseguiu realizar tudo o que ele vinha realizando em seu ministério. Nós vamos ver isso com certeza, tendo, pois, motivo de glória. Não há jactância por parte do apóstolo. Ele não está se exaltando ou reconhecendo méritos próprios, ou sendo arrogante e presunçoso em relação ao ministério por ele exercido. Fica claro quando ele afirma que fez tudo por intermédio de Cristo. Tudo foi feito no poder do Espírito Santo. Gálatas 8:2 diz: pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Deus quem operou por intermédio de Paulo. Não foi Paulo que operou em Deus, mas foi Deus que usou a vida de Paulo. Paulo foi um instrumento na mão de Deus, uma ferramenta na mão de Deus para o avanço do Evangelho, para a propagação do Evangelho de Deus. Nós vemos também isso, irmãos, em Atos 21:19. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito
entre os gentios por meio do seu ministério. Nós estamos aqui falando, irmãos, dos maiores evangelistas da história da igreja, de um dos maiores plantadores de igreja da história, do maior escritor do Novo Testamento, de um homem que realmente viveu de forma grandiosa, de forma quase que completa, o Evangelho de Cristo. Quase que completa, porque completo só foi o Cristo mesmo. Mas nós não enxergamos em nenhum dos escritos de Paulo ele achando que o que havia acontecido, o que estava acontecendo no meio da igreja, era mérito dele. Era por causa da sua do seu intelecto, da sua força. Mas tudo que estava acontecendo, Paulo deixava claro que tudo que ele estava realizando era Deus operando na vida dele. A glória de tudo que estava acontecendo era de Deus. Então é isto que Paulo está agora apresentando na sua explicação à igreja em Roma. Que tudo que estava acontecendo, tudo aquilo que ele estava apresentando, as viagens missionárias, as igrejas que foram implantadas, os irmãos que foram treinados, os líderes que tinham sido formados por ele, os sinais, os prodígios, tudo que teria sido realizado, os milagres, tudo foi Deus quem fez e não Paulo. É isso que ele está dizendo. Verso 20 e 21. O apóstolo diz o seguinte: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo chega na parte final desta explicação, nesta sessão, apresentando àqueles irmãos uma característica peculiar do seu ministério. Quando ele diz que está se esforçando deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já anunciara, para não edificar sobre fundamento alheio, Paulo está apresentando uma característica particular do seu ministério de um plantador de igreja. O que é que Paulo fazia? Paulo chegava em uma localidade, começava a anunciar o evangelho, a evangelizar naquela região, começava a treinar líderes naquela região, para que na sua partida esses líderes ficassem responsáveis pela igreja que tinha sido plantada naquela cidade. Mas Paulo não agia como um bispo das igrejas, né? Ele não tinha as igrejas como sua propriedade, né? Paulo não era o papa da igreja, né? Paulo não deixava de visitar as igrejas que ele implantara, mas Paulo respeitava a liderança daquela igreja, Paulo respeitava a autonomia das igrejas locais. As igrejas locais, elas eram autônomas em suas decisões, e Paulo ajudava esses irmãos e contribuía para esses irmãos com cartas onde ele reforçava os ensinamentos, ou trazia de volta à lembrança ensinamentos que ele já havia dado, ou trazendo algumas recomendações diante de algumas situações que ele tinha conhecimento, mas deixando sempre as decisões a cargo da liderança da igreja local, não é?
Paulo não estava construindo um ministério episcopal. Paulo estava construindo um ministério democrático, um ministério em que a principal função dele neste ministério era continuar edificando a igreja de Cristo e não controlando a igreja de Cristo. E Paulo usa, fechando essa sessão, o texto de Isaías 52:15, o texto que a gente leu, uma parte do texto que a gente leu na leitura bíblica, não é? Ele usa a parte B, praticamente, do versículo 15, quando ele diz: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia deles, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo está aí se utilizando da palavra de Deus para consolidar a sua explicação, para consolidar, apresentar aqueles irmãos que até o seu ministério estava baseado na palavra de Deus. Tudo que Paulo via realizar estava pautado na palavra de Deus. Aliás, as pregações de Paulo e as cartas de Paulo são recheadas da palavra de Deus. Amém, irmãos? Bom, então agora nós vamos começar a mensagem. Amém. Vamos à aplicação. Primeiro ponto, irmãos, que nós observamos é que o ensino deve ser constante. O ensino deve ser constante na vida do crente. Nós vimos aqui no versículo 14, quando Paulo começa, essa explicação dele acerca dele e do seu ministério, que Paulo traça e faz elogios à igreja de Roma. E na sua justificativa para escrever a carta aos Romanos, ele deixa claro que ele tinha convicção, quando ele diz eu mesmo, que ele tinha convicção da maturidade daquela igreja, que aqueles irmãos conheciam que a justificação é pela fé, que sabiam que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, que eles conheciam toda a doutrina que Paulo tinha apresentado do início da carta ao final, mas que mesmo assim, mesmo sendo conhecedores, não anulava a necessidade de que eles precisavam novamente ouvir ensinamentos acerca dessas doutrinas. Mas é interessante que quando nós vamos observar na vida da igreja, tem pessoas que até não querem vir mais para o culto. Tudo que o pastor vai falar ali, eu já sei de tudo. Não tem para que eu ir para a igreja. Eu já sei tudo o que o pastor vai dizer no culto lá. Tem pessoas que acham que não precisam mais vir para a escola bíblica dominical. Já faz 30 anos que eu estou na igreja. Já faz 50 anos que eu estou na igreja. Para quê? O que eu tinha que saber eu já aprendi. Agora eu já estou velho, não preciso mais não. Isso não faz parte. Esse pensamento não faz parte da vida do crente. Aliás, não faz parte da vida de nenhum ser humano. Porque o conhecimento nunca é suficiente. Porque enquanto nós estamos respirando, nós estamos aptos a aprender. Nós estamos aptos também a ser ensinados. Nós devemos ter no nosso coração a humildade de reconhecer que precisamos sim ser ensinados. O pastor Albertino precisa ser ensinado. O pastor Albertino precisa ouvir coisas que ele já conhece e coisas que ele não conhece. Mas ele precisa ser ministrado, ele precisa ser ensinado. Ele precisa ter pessoas acima dele que ensinem ele. Ele precisa ter a humildade de reconhecer que ele precisa ser
ensinado e que o ensino é uma constante na vida do crente, na vida da igreja. Amém, irmãos? O segundo ponto é anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho é um encargo sagrado. Anunciar o Evangelho é um encargo sagrado. É assim um ofício sacerdotal. Quem aqui é sacerdote de Cristo? Levanta a mão, irmão, que você é. Todos nós somos sacerdotes em Cristo. Todos nós recebemos de Cristo esse ofício. Você é o sacerdote na sua casa. E o anúncio do Evangelho é algo sagrado. É uma missão sublime. É um privilégio. Assim como os sacerdotes, você está levando oferta aceitável a Deus todas as vezes que uma pessoa se converte a Cristo. Todas as vezes que uma pessoa entende a mensagem do Evangelho, que é convencida pelo Espírito Santo através da pregação, do anúncio do Evangelho, feito por intermédio de Deus, usando a sua vida, você está levando ofertas aceitáveis a Deus, que são as vidas que se rendem a Cristo. Terceiro, o ministério só pode ser exercido verdadeiramente no poder do Espírito Santo. O ministério só pode ser exercido verdadeiramente no poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não há como realizarmos da forma verdadeira a missão da pregação do Evangelho. Você pode até pregar, tem muitos pregando aí Evangelho sem o Espírito Santo, mas de forma verdadeira e eficaz só pelo poder do Espírito Santo. Isso nos leva a pegar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa altivez do espírito, colocar dentro de uma sacola, abrir a tampa da lata do lixo e jogar lá tudo isso, para entender de que somos totalmente dependentes de Deus, que a nossa vida deve ser guiada e sempre conduzida no poder do Espírito Santo. O ministério, o anúncio do Evangelho só é eficaz, só é verdadeiramente exercido no poder do Espírito Santo. Esta foi a diferença no ministério de Paulo, o poder do Espírito Santo que havia sobre a vida dele. Concluindo, irmãos, no caminho da maturidade cristã, a humildade de reconhecer nossa necessidade em relação ao ensino, o ensino permanente das Escrituras irá conduzir-nos a uma vida saudável em comunidade. O ministério eficaz é exercido no poder do Espírito Santo. Tudo o que realizamos é por intermédio dele e para ele. Assim, não deixe a soberba penetrar em seu coração. Não olhe para a obra realizada como se fosse por seu intermédio. Reconheça tudo que Deus fez por meio de sua vida, pois foi o poder dele e não o seu que transformou as vidas.
Assim, a Deus seja toda a glória. Amém? Vamos orar? Santo e querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra, por essa exposição e aplicação e conclusão. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver no poder dEle, na dependência dEle. Que o nosso coração seja tomado de humildade e aptos ao serviço, na comunhão, dentro do corpo de Cristo. Que essa palavra ela não volte vazia, mas que ela venha a edificar a nossa vida, nos fazendo mais e mais, nos transformando mais e mais em ofertas aceitáveis ao Senhor. Perdoa nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém.